Morning in progress, então. Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui no nosso ciclo de aulas, a gente vai continuar no tema de doença de Parkinson. Agora a parte 2, que foi o que ficou faltando da semana passada. Hoje a gente vai falar da parte de tratamento da doença de Parkinson, dos sintomas motores, sintomas não motores e um pouquinho de tratamentos avançados, que é o que o Continuum traz para a gente. Opa. Então, falando inicialmente do tratamento dos sintomas motores da doença de Parkinson, que é o que tem mais estudo, que tem a maior parte das evidências, a gente começa com a levodopa, a medicação clássica, né? A levodopa, que é um precursor da dopamina e tem um papel importante no tratamento dos sintomas da doença de Parkinson, né? Principalmente quando a gente está falando do tremor, da rigidez e da bradicinesia. Existem várias apresentações, a gente tem o comprimido normal, a gente tem o dispersivo, a gente tem o de liberação prolongada. Normalmente as apresentações, eu acho que não existe mais levodopa, só levodopa, né, chefe? Não, É o só que. se mandar aviar. Sim, Mas não faz sentido, né? E precisa da benzerazida, da sim. carbidopa, né? O que a gente tem aqui no Brasil é o Prolor, que é com bezerazida, lá nos Estados Unidos é mais comum a formulação com a carbidopa, né? Mas, enfim, são algumas dessas formulações que a gente vai ter. E isso acontece porque a levodopa, por ela ser um precursor da dopamina, ela vai ter os efeitos dopaminérgicos, né? Então vai ter intolerância gastrointestinal, esses outros efeitos, e a gente acaba fazendo com essas medicações adjuvantes para tentar controlar um pouco desses efeitos. É, o inibidor de aminoácido Tá, aromático, tipo, é isso, para diminuir a absorção gastrointestinal da levodopa. isso. É para que ela só seja absorvida no terminal intestinal, porque tem receptor de dopamina no corpo todo, né? Então, é para isso. São dois dos precursores. O Prolopa, no Brasil chama Prolopa, na Europa chama Matopar e é europeu. E o Sinemet, que é americano, né? Que é com a carbidopa. Falar para vocês que, na verdade, a diferença entre a carbidopa e a benzerazida é só essa mesmo. Uma europeia e outra americana. Dá para contar nos dedos a quantidade de pacientes que eu tive que trocar, que não suportavam levodopa benzerazida, e eu troquei por levodopa carbidopa. Quando eu comecei a militar nessa seara, na virada do século aí, é, tinha os dois. Tinha a Cinemet e tinha o Prolopa. Só que a fábrica do Cinemet faliu e ficou sem. E aí não produziu mais. Foi bem esse motivo bem estúpido mesmo. E aí ficaram umas produções muito pequenas de levodopa carbidopa, né, que é o Parquidopa que tem hoje e tal. E o Cinemet saiu do Brasil, não teve interesse econômico de ficar no Brasil. Aí ficou só o levodopa benzerazida, tá? Quando vocês fazem receita, tem que escrever Prolopa, levodopa benzerazida ou Parquidopa, levodopa carbidopa. Tem que escrever, tá? Porque tem lugar que enche o saco se não tiver escrito tudo isso. Uma curiosidade sobre o Cinesnet. Antes era só levodopa, sem o inibidor, né? Então, E aí dava muita náusea, isto. Muita né? E aí náusea, o Cinemet é sem êmesis. sim emeses. Sem êmesis. Não é de cinema, de movimento, é sem emese, né? Porque dava muita náusea, ninguém suportava a porcaria da. Porque, quem quiser ver mais disso, tem aquele filme Tempo de Despertar, que é um filme velho, que vocês acham no streaming às vezes. É um filme muito bacana. E ele mostra a descoberta da levodopa na década de 60. Quando se descobriu a levodopa na década de 60, se considerou. Porque antes disso a gente só tinha o bifideno, que tem um efeito razoável no tremor e um efeito ruim na bradicinesia e na rigidez. Né? Então os doentes ficavam muito rígidos e muito confinados em si mesmos. Quando se descobriu a levodopa na década de 60, se considerou que pronto, resolvemos o Parkinson. Faltava levodopa, nós arrumamos a levodopa. Levodopa é um alcaloide da beladona. Depois se descobriu que não era bem assim, né? Que isso não foi depois que se descobriu e é isso que a aula vai falar, né? E aí você formulava, né? A levodopa e formulava. Depois começou a formular a benzerazida e as formulações começaram a aparecer em conjunto. Mas não tem mais nenhuma formulação isolada. Pode ser. Apesar de normalmente bem tolerado, ela pode induzir isso que a gente estava falando, né, dos sintomas gastrointestinais. Tem outros efeitos colaterais possíveis, como o Dr. Emerson falou, tem literalmente receptor de dopamina em todas as partes do corpo. Pode dar hipotensão postural, pode dar discinesia, alucinação, dentre outras, né?
Caso esses efeitos colaterais sejam muito problemáticos, pode-se considerar redistribuir as tomadas da medicação, no sentido de fazer doses menores mais vezes ao dia, para tentar controlar um pouco esses efeitos colaterais, ou descontinuar as medicações potencializadoras da levodopa, né? Como os inibidores da monoamina oxidase ou os inibidores da CONT. Na verdade, é um inferno, sendo bem honesto. Quem não tolera a levodopa não tem Parkinson? Sim, Tem, pode ter. sim, Não, não é esse tolerar ou não tolerar a levodopa não é critério para dizer que o doente tem ou não Parkinson, tá? Então, o fato de não tolerar não quer dizer nada. E tem doentes que não toleram. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte: quando o doente não tolera a levodopa, ele tem indicação cirúrgica, porque é a única coisa que vai dar para fazer. Porque os outros antiparkinsonianos são muito ruins em comparação com a levodopa. A levodopa é o que tem um efeito preponderante. E tem doente que não tolera. Você reduz, divide, dá metade, dá um quarto do comprimido. Tem doente que não tolera, né? E aí tem que fazer cirurgia mesmo, não tem muita opção. é a levodopa principal do tratamento da doença de Parkinson, né? É, a principal droga, o doente não tolera, fica uma situação super complicada. Enfim, tem Você vários. volta para a década de 60. É. Tá, Então vai. Força. vamos indo. Força. A próxima classe de medicação que a gente tem são os agonistas dopaminérgicos, que são moléculas que mimetizam a dopamina, agindo como agonistas dos receptores D2 pós-sinápticos. O principal representante dessa classe de medicação é o pramipexol. Essa rotigotina a gente tem no Brasil, chefe? Tem. Tá. Chama neupro. Neutro. Ainda não É tinha visto. assim, é muito pouca vantagem em relação ao Pramipexol. O Uhum. que eles usaram de estratégia? Eles começaram a dizer que o adesivo de rotigotina é bom para manifestação não motora, que é para tentar, né? Mas não é, não. Ele é bem limitadinho mesmo. Com o Pramipexol a gente consegue um efeito bem melhor. Sim. E a gente não usa os derivados do ergot, tá? Se são de primeira geração, antigo, a bromocriptina, a cabergolina, a lisuriza, isso daí, mas ficaria em desuso devido aos efeitos colaterais, né? Podia causar fibrose pulmonar, valvopatia É, cardíaca. fibrose pulmonar não parece uma coisa muito bacana, É né? meio chato, né? É meio chato, né? Porque E a o gente, Parkinson, tá bom, mas e o pulmão lascou cada um que o curte a resto da sua. vida. Não, não é muito legal. O que a gente tem hoje, que a gente mais usa aqui é o Pramipexol, né? A gente tem várias formulações. A gente tem formulações em comprimido, que é o exemplo do Pramipexol. A gente tem em adesivo, que é a rotigotina, que é o PET. E a gente tem até algumas apresentações subcutânea injetável, que é o caso da apomorfina. Você vai falar de efeito colateral? Não. Então, assim, Quer dizer, tem. tem um slide? Tem. Então tá. Os principais efeitos colaterais incluem intolerância gástrica, edema de membros inferiores, hipotensão ortostática, sonolência. E essas medicações são danadas para causar esse transtorno de impulso. Causam pra caramba Que é aí. o principal problema do negócio. Qual é o problema do transtorno de impulso? É o século que nós vivemos e as condições que nós vivemos. Porque o jogo, o transtorno de impulso é impulso, é você ficar com impulso exacerbado para compras, para jogo, para sexo e para comida. E o problema que nós temos com jogos é a internet, né? O jogo é liberado no Brasil? Não. O jogo é proibido no Brasil. E na internet? A internet não é o Brasil, né? Eu já tive vários exemplos disso. Teve um paciente que chegou para mim, aí a esposa falou: doutor, mostra aí pro doutor. Ele pegou um calhamaço assim, era jogo de loteria. Ele foi receber o pagamento na lotérica e já torrou o pagamento todinho na lotérica. Em joguinho de. E não ganhou, tá? Porque se ganhasse, a esposa não estava reclamando, não. Mas não ganhou, tá? E. Porque se ganhasse, o pagamento dele era muito menor do que o prêmio, mas não ganhou. E eu teve uma outra, que era uma mulher que atendia no consultório, uma mulher bem abastada, né? E eu já contei essa história. Aí o marido veio para mim e falou: "Ó, você vai ter que parar esse Prampex aí, porque ela gastou R$ 100.000 em joias. Ela foi comprando, comprando, e ela não estava vestida com R$ 100.000 de joia, entendeu? Sabe, compra, 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 compra. Transtorno de sexo, transtorno de impulso para sexo, pode ser muito bom na idade de vocês, mas não na idade dos nossos pacientes, entendeu? Ou na condição deles, entendeu?
Isso é um transtorno para os velhinhos e para as velhinhas, entendeu? Não tanto para o velhinho que está transtornado com impulso sexual exacerbado, mas para o cônjuge é complicado. Então, isso pode gerar um puta problema, né? E o paciente pode ficar inadequado, né? Muito inadequado, né? Então, então, assim, na Europa está praticamente em desuso o Pramipexol, que é o principal agonista que a gente usa, né? Ou, para usar, você tem que assinar um termo de ciência lá, que você sabe que existe o transtorno de impulso, que é risco teu se der bora. Tanto medo desse negócio, né? E isso acaba gerando outro problema também, porque assim, a pessoa pode desenvolver transtorno de impulso, ela desenvolve isso, eu tenho que tirar a medicação. Sim. Só que se eu tiro a medicação, eu posso causar síndrome de abstinência no paciente. É, Que eu vou ter esses efeitos colaterais de agitação, ansiedade, depressão, diaforese, insônia, pode dar até dor. E mesmo quando eu aumento a terapia dopaminérgica com outras classes de medicação, por exemplo, a levodopa, nem sempre o paciente consegue desmamar 100% do agonista dopaminérgico. Às vezes ele ainda precisa ficar com aquele cheirinho Tem indefinido. situações que você não consegue, aí você reduz e observa. O certo é tirar, tá? Sim. E aí você reduz e observa. Nós ficamos num mato sem cachorro, né? É complicado. Então, são medicações eficientes, mas que têm É. essa observação. Antigamente, a gente defendia que um paciente mais jovem, abaixo de 50 anos, abaixo de 60, 50, 60 anos, com quadro de parkinsonismo, a gente começava com pramipexol, com agonista dopaminérgico. Se ele não tivesse funcionalmente muito comprometido. Se ele está muito comprometido funcionalmente, não tem outra, é a levodopa. E acima de 65 anos, a gente sempre começava com levodopa. Então ainda tem gente que ainda usa essa manobra, entendeu? Hoje em dia, isso meio que caiu por terra. A gente já não se preocupa tanto em começar com agonista dopaminérgico no paciente mais jovem. Quando se fazia isso, se pensava o seguinte: quanto mais cedo eu introduzo levodopa, mais cedo o doente vai apresentar discinesia, que é as complicações motoras. Então, se eu protelar um pouquinho o efeito da levodopa, eu pensava que eu protelava as manifestações, as flutuações motoras, que são aquelas cinesias, os congelamentos, as distonias. Hoje a gente sabe que isso não adianta. Se você protelar, você só vai ficar menos tempo com levodopa agindo, tá? E a levodopa age melhor na primeira fase do Parkinson, nos primeiros 5, 7 anos. É a fase que você tem mais melhora funcional. Então, hoje não faz muito sentido. A gente começa mesmo com levodopa e boa, Sim. né? É difícil a gente começar com agonista. Um paciente muito jovem, talvez, e aí a gente não começa com agonista, começa com inibidor da MAO, tá? A gente não usa mais o agonista, usa o inibidor da MAO, né? Então, vamos lá. Bora lá. A próxima classe de medicação que a gente vai falar a amantadina, que é a representante aí dos antagonistas do receptor NMDA, que tem um benefício principalmente para tratamento da discinesia dos pacientes com doença de Parkinson. Eles até têm um efeito e outros sintomas motores, mas normalmente a gente vai entrar com a amantadina no paciente que está apresentando discinesia. O mecanismo de ação envolve antagonismo dos receptores do glutamato, bem como acetilcolina, e também possui um efeito nos receptores da dopamina, por isso que ela também tem essa ação em alguns outros sintomas motores. Esse efeito da mantadina sempre foi muito discutido, tá? Ninguém entendeu direito, É, né? ninguém sabe, mas E a mantadina não foi criado como um antiparkinsoniano, tá? Foi criado como era antiviral, não? antirretroviral, Retroviral. tá? É, os principais efeitos colaterais incluem confusão, constipação, boca seca, enfim, antagonismo dos receptores de acetilcolina, né? Então, aqueles efeitos anticolinérgicos todinho, retenção urinária, alucinações visuais. E em relação à mantadina, é basicamente isso. Tem que lembrar do edema de membro inferior com relação à mantadina é o pramipexol, tá? Isso não é incomum, tá? É um efeito colateral realmente comum. O doente está usando e fala, nossa, mas minhas canelas estão inchadas. E incha bem a canela mesmo, bem essa parte, né? E as alucinações também é outra coisa que a gente destaca muito, principalmente no velhinho. Eu vou dizer, na verdade, que a mantadina é o primeiro remédio que a gente vai tirar quando tiver alucinação, tá?
tem alucinações, está tomando aquele conjunto de remédios para Parkinson, a amantadina é um dos primeiros que a gente tira. Ela tem um efeito limitado, tem um efeito mais mesmo nas discinesias, e tem quem diga que a amantadina faz efeito por 6 meses só, e depois não faz mais efeito. Eu não acredito nisso, tá? Mas tem gente que fala isso, tá? Eu tenho gente boa, não é gente que não sabe o que está falando, gente que sabe o que está falando e que acredita que a amantadina faz efeito por muito pouco tempo. Então, a amantadina você vai usar mais na situação mesmo da discinesia. E se tiver alucinação, começar naquela fase de alucinação, é um dos primeiros que sai. Sim. A gente vai até falar mais para frente. Eu falar na frente da parte de sintomas não motores. Uhum, A próxima classe que o Dr. Emerson já tinha falado são os IMAUs, os inibidores da monoaminoxidase, os queridinhos da atualidade, né? uhum, O principal representante é a rasagilina, que a gente mais usa aqui, mas também tem a safilamida e a selegilina, que eles agem inibindo a degradação da dopamina na fêmea sináptica e, consequentemente, aumentando a biodisponibilidade da molécula na via nigrostriatal, né? Lembrando que a dopamina é uma monoamina. Pode ser usado em monoterapia ou de forma adjuvante, né? Quando os pacientes estão tendo uma resposta inadequada à levodopa ou estão apresentando muito flutuações motoras. E o que tem que tomar cuidado com essas medicações é que outra monamina é a serotonina. Então, naqueles pacientes que fazem inibidores, enfim, seletivos da recaptação de serotonina, é possível fazer uma síndrome serotoninética quando eles usam essas medicações em conjunto. Então, tomar cuidado com essa interação medicamentosa, mas via de regra, é uma medicação muito bem tolerada. Tem uma posologia bem conveniente, que é uma vez ao dia, por causa da rasagilina, né? uhum. E a safenamida dá para ir de 50, 100, 150, né? Sim, Seleglina é muito antigo, tá? Seleglina a gente não usa mais, tem um efeito muito limitado, né? E então o que a gente usa é a rasaglina mais e a safenamida que está entrando agora, tá? A rasaglina é 40 vezes mais potente que a seleglina e a safenamida é 10 vezes mais potente que a rasaglina, tá? E você vai usar muito mesmo quando tiver ou em monoterapia no começo, naquele paciente mais jovem, ou no paciente com flutuação mesmo, né? sim. Tá? E em relação ao Zimal, o que o contínuo traz é basicamente isso. A Uhum. próxima classe que ele fala são os inibidores da Conte, que esse nome aí que eu não consigo falar nunca. Catecol, metiltransferase. Esse aí. O principal representante é a entacapona, mas também tem a opicapona, a tolcapona, que eles são usados como terapia adjuvante no tratamento das flutuações motoras. Eles vão ter a particularidade que eles vão atuar inibindo a conversão da levodopa, né, chefe? Uhum. Por isso que eles têm que ser tomados juntos. Alguns não, né? Uhum. É a opicapona ou a tolcapona que não precisa, que é só uma vez ao dia? Eu não lembro agora. O picapona uma vez ao É a dia. opicapona que é uma vez ao dia. Entacapona é o que mais a gente usa. Tolcapona só se fizer monitorização hepática, porque Sim. pode dar hepatite Mas enfim, são fulminante. medicações que inibem a conversão periférica da levodopa. E tacapona tem aquela questão que tem que ser tomado junto com as doses de levodopa para ter o É efeito. o único que tem que tomar junto. Tá? Sim. Todos os outros não precisa. Esse é o único que tem que tomar junto. E a tolcapona, Rasagina também é para flutuação, né? Aí, a azagilina é para discinesia, né, que é uma das flutuações motoras, e o inibidor da CONT é mais, na verdade, para prolongar o efeito da levodopa, tá? Então é para o wearing off, que é a primeira flutuação motora, que é o encurtamento de dose. Com relação à tocapona, é interessante. Eu peguei o lançamento da tocapona no começo desse século aqui, nos primeiros 10 anos, vai, mais ou menos, 2005, 2007. Quando lançou a tocapona, o laboratório veio, deu amostra, deu caneta, deu pastinha, deu tudo quanto é coisa para a gente usar a tocapona. Aí começou a matar uns pacientes de hepatite fulminante. Depois que matou o terceiro de hepatite fulminante, o laboratório veio feito louco para recolher o tocapone para parar de usar. Eu falei, não, já parei de usar tal. Não, eu quero o nome dos pacientes que o senhor deu o tocapone. Eu preciso ir nas casas dos pacientes, o propagandista. E eu preciso comprar a caixinha do paciente. Quem pega as caixinhas dos remédios é porque é bandido, né? Para tirar as provas, né? Então você vê como é que é o laboratório. Então, muita cautela com o que o laboratório fala, tá? Doutor Maffei, que foi professor dos meus professores,
ele falava que a gente era macaco da indústria farmacêutica, tá? Então, muita cautela com o que a indústria farmacêutica fala, tá? Eles vêm falando, não, agora nós vamos tirar tudo, isso aqui vai resolver tudo. Você ouve, agradece, pega o brinde se te interessar e pensa no que você vai fazer, tá? Que todos eles, quando lançaram, eles falaram isso. Agora resolvemos, só vai tirar tudo, vai dar para todo mundo. Você fala, ah, tá, legal, beleza, tá, me dá aqui a caneta que eu estou precisando e você vai pensar no que você vai fazer, tá? Então, basicamente, a amantadina é para discinesia, para flutuação cinética, movimento coreiforme, e a conte é para encurtamento de dó. Você dá junto com a levodopa, você prolonga o efeito da levodopa. E, teoricamente, se você vai pôr a conte, você teria que reduzir a levodopa. Porque você está pondo ele, vai aumentar a biodisponibilidade de dopamina, você teria que reduzir a dopamina para dar ele junto. É que normalmente a gente dá ele numa situação que você está precisando um pouco mais de levodopa. Então a gente acaba não reduzindo por causa disso. Mas você poderia ser obrigado a reduzir. Tá? Pode ir. A próxima classe que o Contínuo traz para a gente são as medicações anticolinérgicas, como a benzatropina e o triexfenidil. Eu nunca vi usarem. Sim. Podem ser utilizadas para o controle de quadro de tremor, né? É isso. Só que, enfim, são medicações que têm um uso bastante limitado por causa dos efeitos colaterais, né? Vai ter todos esses efeitos anticolinérgicos e ainda tem as preocupações relacionadas ao comprometimento cognitivo, Por né? isso que vocês não usam, porque a gente aprendeu que isso faz mal para a cognição e não usa mais. Mas a gente usava bastante. O anticolinérgico é o melhor efeito pro tremor. Sim. Ele é muito ruim para rigidez, para bradicinesia, mas ele é muito superior à levodopa para o tremor, tá? Tem pacientes que respondem muito bem com levodopa e melhoram o tremor, mas infelizmente são poucos. A maioria não responde bem com o tremor, mas responde mais com a rigidez e a bradicinesia com a levodopa. Sim. É o biperideno, tá? Que a gente tem aqui. Não tem tanto com esse nome besatropina, deve ser outro A nome. benzatropina é o biperideno? Eu acho que é o biperideno. Triexfenidil é o Artane, Ah, tá. tá? São os dois anticolinérgicos que tem. Mas a gente praticamente não usa, né? Às vezes eu uso num paciente muito jovem com comprometimento tremulante e que não melhora com a levodopa. Então, às vezes, eu uso nesse doente, com muita cautela, tá? Os doentes falam que a cabeça tá vazia, que a cabeça tá esquisita, não sei o que, é essa merda aí. É uma doença que a gente É. sabe que vai evoluir com o comprometimento cognitivo por Então, si só. assim, E a gente usou muito, tá? Usou uma porrada. Vai saber a quantidade de demente que a gente fez, né? Mas tá bom. Faz parte do Não processo. sabia. Hoje sabe. É. E ele traz outras classes de medicação também que eu nem sei se todas essas tem no Brasil. Não. Ele menciona esses antagonistas da adenosina A2A, como essa istradefilina, eu nunca ouvi falar, mas vai ser uma medicação que vai ser usada basicamente em pacientes que têm uma queixa do wearing off, e eles agem inibindo a via indireta, lá da via dopaminética, e promovendo o melhor controle do movimento, um controle mais fino. E ele menciona também essa zonisamida, que é uma outra medicação que também parece ter um papel no controle das flutuações, né? Ele age por um mecanismo dopaminérgico e glutamatérgico e também age bloqueando os canais de cálcio. Isso daqui é um anticonvulsivante, que É, descobriram. a gente não usa essas coisas, não. É, Mas tudo bem. ele É menciona bom no saber que final. tem, porque às vezes você está num paciente que você está numa encrenca e não consegue resolver, é uma outra alternativa, né? Sim, Mas a gente não usa de base, não usa, não. Eu não sei, eu não usei nenhum dos dois. né? Estradefilina e zonizanida. Não. É bom saber. Tranquilo. Ele menciona lá no final só, e assim, não chega nem a ser um item para cada, ele coloca outras classes de medicação assim. Aham, tá. E é isso que ele comenta em relação a elas. De tratamento dos sintomas motores, são basicamente essas as classes que a gente tem. Obviamente, outras modalidades também vão entrar aí auxiliando, né? Atividade física, fisioterapia, etc. Mas isso falando de tratamento medicamentoso, é isso que a gente tem. Pelo menos isso E que a gente não atividade faz. física é a única coisa que se considera que é neuroprotetora, Sim. tá? E a atividade resistida, não adianta só ficar passeando, não. Tem que puxar ferro mesmo, fazer força, não sei o quê. Parece que é a única coisa no Alzheimer e no Parkinson que tem algum efeito neuroprotetor e neuroregenerador.
Os pacientes que sempre fazem atividade física e que desenvolvem Parkinson, parece que tem uma evolução melhor. É o que a gente observa que eles têm uma evolução melhor, tá? E a brincadeira é, eu dou levodopa para o senhor se mexer, então o senhor tem que se mexer. Não posso dar levodopa para o senhor ficar parado, sentado no sofá, né? Aí É vai ficar óbvio que quem fica discinético. sentado no sofá vai ter uma vida pior do que quem se movimenta, né? E aí você vai associando o remédio, né? Acabou? Não tem os não motores Então ainda. vai. Agora o tratamento dos sintomas não motores aqui começa a virar meu vaso, que os sintomas não motores são muitas coisas, muitas possibilidades de tratamento. Mas eu trouxe a tabelinha aqui do contínuo e eu tentei dar uma resumida, uma enxugada, né? Tá. Então, enfim, a doença de Parkinson vai evoluir com vários sintomas não motores, que nem a gente falou na aula passada, inclusive muitos deles precedem os próprios quadros motores, e, enfim, todos vão estar relacionados de uma forma direta ou indireta à degeneração das vias dopaminérgicas, né? O primeiro sintoma não motor que ele fala é a questão da apatia, que, enfim, que é caracterizado por essa perda de objetivo de vida, pode estar associado ao componente de ansiedade, depressão, que ele vai falar mais para frente separado, mas normalmente essas condições podem vir juntas, e o que a gente tem de evidência é terapia cognitivo-comportamental, né? Existem terapias específicas para pacientes com doença de Parkinson, prática de atividade física e agonistas dopaminérgicos também parecem ter um efeito positivo na queixa de apatia. A apatia é o principal fator de risco para demência, tá? Quando seu paciente é muito apático, a chance dele desenvolver demência é grande, viu? Sim. E aí você tem que estimular o máximo possível mesmo. Terapia cognitivo-comportamental, lembrar que não é todo terapeuta que sabe fazer, né? Você precisa de um terapeuta que sabe fazer. E um programa de terapia não é muito barato, porque demoram algumas sessões, mas parece ser das coisas mais efetivas, né? E lógico, né? Exercício físico, né? Atividade física, tudo que reduza o risco, né, de apatia e de depressão, né? Sim. O próximo sintoma que ele fala é a questão da psicose, né? Os sintomas neuropsiquiátricos, as alucinações, que aí vai entrar naquela confusão, né? Que isso pode ser da própria progressão da doença de Parkinson, pode ser efeito colateral de algumas medicações. Então, no paciente que ele tem essa queixa de alucinação visual, sintomas dessa natureza, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar enxugar o esquema medicamentoso dele, né? E como o Dr. Emerson falou, a gente segue uma ordem. A gente suspende primeiro os anticolinérgicos, depois a gente tira os agonistas dopaminérgicos, depois a gente tira a mantadina, depois a gente tira inibidores da CONT e só por último a gente vai pensar em mexer na levodopa. Normalmente não fica sem a levodopa. A gente reduz a dose, mas o paciente ele vai acabar precisando. Se mesmo assim o paciente ele continuar com essas queixas neuropsiquiátricas, é possível a gente entrar com antipsicóticos. Agora existe um problema, porque a maioria dos antipsicóticos são drogas antidopaminérgicas e vão atuar justamente na via da doença de Parkinson. Então a gente sabe que acho que tem mais evidência de serem seguras de ser usado na doença de Parkinson é a clozapina, só que aí vai ter todas aquelas questões de monitorização e tudo. Hepática. Hepática, Hepática não, é é, hemograma. hemograma. Hemograma? Isso. Essa prima severina, que eu nunca vi ninguém usar também, Não tem no Brasil, não tem no mas Brasil. parece muito mais efetivo e com Sim, muito menos risco. é o que parece mais seguro. E quetiapina em doses baixas. Aquela quetiapina de 25, apesar de não ter evidência clara na literatura, é a opinião de especialista que pode ser usado. E a gente costuma usar bastante no ambulatório. O mais disponível é a quetiapina. A clozapina parece até melhor que a quetiapina, Sim, mas precisa uma família EV aí, uma família que esteja dentro junto contigo. Porque senão, se não fizer os exames, né? Você sabe que família é uma bobagem que eu falo. Família é que nem via de acesso, né? Sabe disso, né? Tem família que é família EV. Tá junto, tá? Tem família que é família tópica, só dá uma passadinha, entendeu? Não cuida do doente. Então, assim, você precisa de uma família EV, uma família que você pediu o exame, no retorno o exame está na mão. Sabe aquele, eu não sei o que é o exame. Pediu o exame? Mas será que pediu? Eu não sei. Sabe aquela família assim? Aí não vai rolar. O doente é doente, então precisa de alguém que esteja ajudando ele.
Não perguntando para ele, que é aquele sinal indireto que a consulta vai ser dura, que é quando o familiar vira para o doente, então, ó, você fez, você não sabe bosta nenhuma do que, né? Então, Paciente assim, com você precisa de demência. um familiar que ajude, não que só acompanhe, né? Então, eu não uso essa ordem, tá? Eu começo com a mantadina, retirando, depois inibidor da CONG, anticolinérgico eu nem colocaria nessa lista, porque a gente já não está usando. Se tivesse, ele seria antes da mantadina, ele seria o primeiro. Por último, o agonista dopaminérgico e a levodopa. Eu uso essa sequência, tá? Primeiro a mantadina, depois inibidor da ponte, anticolinérgico não está na lista porque não devia estar usando, né? E aí, por último, o agonista e levodopa. Por quê? Porque agonista e levodopa são os mais efetivos. Se você tirar, é o que mais vai fazer falta, tá? Pode É, seguir. O próximo sintoma no motor que ele fala é a questão do transtorno de impulso. Enfim, a gente já comentou, é uma questão bem problemática, ainda mais hoje, com a facilidade de acesso às questões dos vícios, né? Basicamente, é descontinuar as medicações dopaminérgicas para tentar controlar esse sintoma. E o paciente ele pode se beneficiar também de terapia cognitivo comportamental. Não existe nenhum tratamento tão específico aí manejando as questões medicamentosas. A próxima queixa que ele traz é a questão da hipotensão ortostática neurogênica. A gente sabe que a gente vai ter denervação cardíaca simpática também, e o paciente pode evoluir com essas queixas. E o que ele coloca como primeira linha são medidas comportamentais, vamos colocar assim, né? Aumentar a ingesta de água, e paciente que tem questões abdominais, ele pode fazer uso de faixa, enfim essas medidas mais gerais, mas com frequência os pacientes vão acabar precisando de algum tipo de medicação também para controlar isso. E as medicações que ele menciona aqui é a droxidopa, que é um profármaco que vai se transformar em noradrenalina dentro do sistema, enfim, quando você entra no corpo. A fludrocortisona, que é um análogo minerado corticoide, e a midodrina, que é uma prodroga também que vai atuar fazendo vasoconstrição periférica, e ele menciona off-label Pois piridoxigmina. é, eu já ouvi isso, mas eu nunca vi usar. É, Eu já ouvi isso. Nunca vi usar. O ele que a gente coloca que usa é a é, fluorocortisona mesmo, né? Com a florinete. Mas aumentar a ingesta de água, meia elástica, meio coisa e tal, elástico. também, né? Isso tudo é coisa importante. Cuidado na hora que o doente usa uma cacetada de hipotensor e de remédio para o coração, e aí você pensa, pô, o cara está fazendo hipotensão e usa um monte de remédio para baixar a pressão, vou tirar os remédios, né? Muita cautela, tá? Via de regra, se você tiver o cardio que acompanha o doente ou o clínico que acompanha o doente, você faz junto com ele. Eu fiz um edema agudo numa veinha, porque eu tirei o hipotensor. A veinha fazendo hipotensão, e tomando lá drogas para o coração, eu não tive dúvida, tirei, né? Como um bom R1 de clínica que nós somos, né? Tudo R1 de clínica, né? Só que alguém fez 2 anos de clínica? Não, então a gente não é clínico, não, viu? Essa é uma falsa impressão que você é clínico. Aí o que acontece? Aí eu tirei, aí a velhinha faltou numa consulta, voltou na outra. Aí a filha, ela ficou internada. Eu falei, nossa, ficou internada? O que que aconteceu? Né? Aí ela teve um edema agudo de pulmão. O médico do hospital falou que o senhor tirou o remédio e não devia ter tirado. Aí eu olhei para a cara da filha, olhei para o papel, estava lá, retiro, e estava no meu prontuário, né? Eu falei, ele tem razão. Eu não devia ter retirado e eu retirei, fiz cagada, né? Ele falou que o senhor tirou, mas o senhor não devia ter tirado, que é o coração, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Falei, agora eu aprendi e só com o cardio me ajudando. Aí o cardio te ajuda. Os cardio não tiram os remédios, eles vão reduzindo, 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 reduzindo. Mas não tiram, porque tem, por exemplo, losartana melhora a performance cardíaca. Você tira o remédio, você piora a performance cardíaca. Num velhinho pode ser o suficiente para ele fazer um edema agudo, né? E aí eu aprendi, né? Então, muita cautela. Fluorocortisona, que é o Florinef, é a única opção que nós temos aqui. Midodrine, não sei se tem, droxidopa não tem. E essa do piridostigmina, eu falei, nossa, mas será? Lança aí um off-label, É, menciona no contínuo, mas assim, ele não se compromete. pois é. Mas, se você tiver no mato sem cachorro, pode ser uma opção.
Tá? Tá bom. É, Mas as medidas de meia elástica, aumentar a ingesta de hídrica e tal, são muito importantes. E, às vezes, seu paciente com Parkinson está obstipado também. E quem evacua é quem toma água. Se ele não tomar água, ele não evacua. Não adianta ele encher a cara de fibra e não tomar água, aí fica pior. Se ele come muita fibra, porque isso vai ajudar ele a evacuar, e não tomar água, ele vai fazer fecaloma, que a fibra vai entupir, né? Então tem que insistir na ingesta de água, né? Ou líquidos, às vezes. Põe umas gotinhas de limão na água. Outra coisa que você pode usar de estratégia, esses pacientes geralmente tomam remédio 5, 6 vezes por dia. Faz ele tomar um copo cheio de água. Pegar o maior copo que ele tiver em casa e encher de água para tomar o remédio. Não só um golinho, né? Eu estou fazendo isso com meu pai, mas ele não obedece. Mas ele não tem Parkinson, mas não toma água também, né? certo. A próxima queixa que ele traz é o declínio cognitivo, novamente faz parte da progressão da doença. E aqui vai estar naquela questão que não diferencia do Levi, porque a princípio, fisiopatologia, mas a aula de Levi vai ser lá para frente. Sim. O que é que a gente tem de evidência especificamente falando de doença de Parkinson? A droga que tem mais estudos é a rivastigmina. Uhum. Em se falando especificamente de doença de Parkinson, que é um anticolinesterásico. O contínuo chega a mencionar também a galantamina e a donepezila, que podem ser utilizadas, mas o maior nível de evidência realmente é com a rivastigmina, Uhum. para queixa de declínio cognitivo. A outra queixa também é a constipação, que o Dr. Emerson estava falando, a gente pode ter dois componentes importantes aqui na questão da constipação, né? Perdão. Eu posso ter tanto uma questão da motilidade gástrica, que não vai estar o intestino progredindo, e aí nesse caso eu vou usar estimulante da motilidade gástrica, ou eu posso ter as fezes que estão ficando ressecadas, né? O paciente que não bebe água, coisa do tipo, e eu posso usar os laxativos osmóticos. Além disso, obviamente, hidratação adequada, prática de atividade física para estimular a motilidade gástrica. Aqui não vai ter nenhuma medicação tão específica, são aqueles laxativos clássicos, os estimulantes da motilidade gástrica. A rivastigmina e a donepezila podem dar uma melhora da marcha também, tá? Não é todo. Você colocou isso para frente? Não. Não, ele não colocou. Não é todo mundo que acredita, tá? Tem gente que acha que não serve. Eu, que tem uma melhora de 50% da marcha, né? 50%, o placebo faz melhora de 50%, tá bom? Então é um negócio bem discutível. Mas tem paciente que melhora a marcha com rivastigmina e com donepezila, tá? Interessante. Então pode ser esse. Se você já está tendo um problema cognitivo e você tem uma marcha geralmente muito ruim, pode ser uma ideia também, né? Aproveita, já resolve dois problemas começando, né? Aham. É, A próxima queixa que ele vai trazer é a cialorreia. Chefe, a maioria das medicações que ele cita aqui eu nunca nem vi, tipo esse glicopirrônio, que diz que é uma balinha, esse glicopirrolate, Glicopirolato, Piocina, o biocina. ipatrópio. Patrópio a gente tem, Ipatrópio Então, a gente usa escopolamina mesmo, que é o sim. Buscopan, O tá? PET de Tem escopolamina, PET de escopolamina e tem escopolamina sublingual que a gente usa mesmo, é o Buscopan. Embaixo da língua, até quanto? Até quanto pode tomar de Buscopan? 30 gotas de 8 em 8, tá? É o que a gente mais usa. Colírio de atropina, ele põe? ele menciona. Pois é, a gente não está usando mais colírio de atropina, tá? Por causa do risco cardiovascular, tá? Porque tem risco de arritmia e de problema cardiovascular. Então a gente não está usando mais colírio de atropina. E toxina botulínica você pode usar aqui nas parótidas, que é bem na frente do ouvido aqui, na saída da parótida, você pode usar toxina botulínica. É bem interessante também, porque reduz a produção de saliva. Toda vez que você lutar com alguma coisa que é fisiológica, objetive perder por pouco. A boca é para ficar seca ou é para ficar úmida? Úmida. Úmida, não pode ficar seca. Se você vê a boca seca, 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 sai ferida. Mucosa não é para ficar seca. Então você está lutando contra alguma coisa que é fisiológica. Por que que a pessoa baba? Porque não engole. E aí é aquele negócio, a gente produz 1,5 litro de saliva por dia. É saliva pra cacete, né? Então, assim,
não dá para ficar seco, entendeu? Então você tem que perder por pouco mesmo, tem que usar o. E patrão, eu confesso que eu nunca usei. Mas é o Buscopan sublingual, parece uma melhor opção. A Panterina, que é uma outra opção, que a gente vai ter que mandar fazer, mandar aviar, né? E usa aí a toxina botulínica. Eu usei muito a atropina sublingual. Não acho que matei tanta gente do jeito que os caras falaram, né? Mas, assim, se o velhinho fizer uma arritmia, pode ser o suficiente para dar um bode, né? Então, depende do seu paciente. Um paciente jovem, mais ou menos tranquilo, que dê para você usar, talvez não dê tanto risco para usar o colírio de atropina. Ele é muito superior a escopolamina, tá? Muito superior, né? Para a queixa de cialorreia, o que ele traz é isso. Uhum. A próxima queixa que ele traz é a questão da disfunção urinária, o que ele traz de evidência principalmente é a fisioterapia pélvica, controle de ingesta hídrica, essas medidas mais comportamentais, digamos assim, e de terapia medicamentosa ele traz aqui os antimuscarínicos, ele Isso. menciona a oxibutinina, solifenacina, menciona aqui a mirabegrona também, menciona até a questão da aplicação de toxina botulínica intravesical. Agora, em se falando dessas classes medicamentosas, ele chama atenção para tomar cuidado para comprometimento cognitivo com o uso delas a longo prazo, que não Uhum. está muito claro na literatura se realmente isso tem É, associado. é. Então, é uma preocupação que ele levanta quando vai usar essas medicações. Uhum. Enfim, antimuscarínicos são antimuscarínicos, a mirabegrona é um agonista beta 3 Uhum. e existe essa preocupação. Disfunção sexual é outra queixa bastante importante que ele traz, apesar de não ter tantos estudos. O que ele traz basicamente de medicação são os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, né? Que é a sildenafila. Enfim, não tem muita evidência em relação a essa queixa. A gente sabe que é uma queixa bastante prevalente. No caso dos homens, vai se manifestar principalmente como disfunção erétil, mas as mulheres também podem ter ressecamento vaginal, essas outras queixas, Uhum. mas não tem muitos estudos. Ele traz também aqui as questões do transtorno comportamental do sono REM, esse tem bastante estudo. O uso dos inibidores da fosfodiesterase, eu tenho tido bom resultado nos pacientes, tá? Eles têm relatado bom resultado, sim. Sim, Porque muito é psicogênico, né, das disfunções eréteis. Então, às vezes, você dá o remédio e dá aquela falsa impressão que ele não vai ter problema com a ereção. E resolve, né? Então, muito é psicogênico mesmo. Com o sildenafil e com tadalafila, né? Agora, muita pressão da tadalafila, porque tem a tadalafila para você tomar diário, né? 5 miligramas é diário e 20 miligramas é só antes do ato sexual, né? Então, tem muita pressão. E tadalafila tem aquele negócio pré-treino, né? Vocês viram isso? Tem um povo usando tadalafila para treinar, porque diz que vai treina. ter vasodilatação muscular. Né? Sei lá, né? Achei um tantinho doido isso, mas tudo bem. O próximo que ele traz é o transtorno comportamental do sono REM, outra queixa bastante importante, não só no Parkinson, via de regra nas alfa-sinucleinopatias, né? O que ele traz de medicação de primeira linha é a melatonina, com uma segunda linha ele fala que pode usar o clonazepam. Eu acho engraçado quando ele menciona o mecanismo do clonazepam, que ele menciona que ele faz diminuir a quantidade de sono REM, transformando em não REM, né? E por isso que ele aumenta, Não melhora a parece qualidade uma de boa, sono. né? É, Não parece uma boa, ele vai né? fazer um shift do REM para o não REM e Volta, vai passar a maior parte em não eu tô REM. com dor no dedo, então arranca. Ah, Não parece uma boa ideia. Mas clonazepam a gente está em guerra com os tarja preta mesmo, né? Então é melatonina mesmo que a gente usa sim. mais, né? É a primeira linha o que ele coloca. Ele menciona também esses antagonistas da orexina, que nunca vi. Também não. Enfim, ele menciona aí outra classe que aparentemente tem algum benefício. Não é mais melatonina mesmo, né? Melatonina é Principal. da aviar, né? Não adianta comprar a melatonina da farmácia. A da farmácia é aquela que é uma gota e é para transtorno muito leve de sono, tá? A melatonina você manda aviar 5 e 10 miligramas, né? E geralmente usa a aviada, costuma ser melhor. A melatonina tem o perfil de... Aviar, você sabe o que é, né? Que manipular. É a mesma coisa, tá? A melatonina tem um perfil de segurança muito maior que clonazepam benzodiazepínico. A longo prazo a gente vai ter preocupação com essa questão de demência também, né? Não é uma boa, né? Instabilidade postural, que são pacientes que já têm essa queixa, via de regra, melatonina primeira linha. Uhum. E por último, ele traz as queixas de ansiedade e depressão.
não tem nenhuma evidência muito grande de uma medicação superior especificamente na doença de Parkinson. Então, vai ser basicamente as classes medicamentosas que a gente usa para tratar fora do contexto da doença de Parkinson Uhum. e não entra muito em detalhe. A única coisa é que os tricíclicos, eles têm um efeito Isso, anticolinérgico. tomar Então, cuidado com as podem ser uma autonomias. opção, né? Bupropiona, tem bastante gente usando bupropiona. Os tricíclicos a gente sempre usou. E citalopram parece também uma opção que não é tão ruim, né? E o E cuidado com a sertralina quando você estiver usando o inibidor da MAO, mal, né? que aí pode causar Bupropiona assim. parece uma opção bem interessante, viu? Não parece ruim. Sim, esses são os que têm evidência, mas assim, nada tão específico. E se você não estiver usando razagirina, um inibidor da MAO, os inibidores seletivos da sertralina, a sertralina, inibidor seletivo da recaptação da serotonina, parece uma opção boa, eu gosto, porque interfere muito pouco com o restante, né? Sim. E em relação aos sintomas não motores e tratamento que o contínuo traz é isso. Ele traz um último capítulo bem mais curtinho, juro que já está acabando, as terapias Uhum. avançadas na doença de Parkinson, que ele vai falar, enfim, basicamente do DBS, que, enfim, é uma modalidade neurocirúrgica de intervenção que a gente vai instalar um eletrodo lá nas regiões do núcleo da base, normalmente núcleo subtalâmico ou globo pálido, que ele vai fazer uma neuromodulação, ele vai ficar mandando sinal e vai tentar modular. Essa a gente vai ter que fazer uma aula específica, né? Sim, Muita coisa. Tem muita coisa aí, coloca. mas só um slide assim, e tem outros Não, dois. porque isso tem que falar uma aula todinha, né? É, Não dá. enfim, motores, não motores, de cinesia, flutuações, aquele que o doutor você já falou no paciente que talvez não está tolerando muito bem a levodopa, é algo a se considerar. Ele menciona esse ultrassom focalizado, que eu nunca tinha ouvido falar, É mas o Raifu. é o Raifu. É. É o Raifu, que na verdade é uma cirurgia ablativa com uma casca nova. Sim, Então é uma coisa velha, uma casca nova. ele vai Então, basicamente. seu sofá está bem velho, você põe uma capa nova, ele parece novinho. Mas ele continua um sofá velho. Então é a mesma coisa, tá? O Raifu você põe lá, tem que rapelar a cabeça do bicho, dura quando for uma mulher, né? Porque tem que arrancar careca. Aí você coloca o negócio lá com o ultrassom e ele foca no ganglio da base e faz uma lesão, tá? Tem gente que é muito defensor disso, que acha que é fantástico, não sei o quê, mas para mim é uma cirurgia ablativa. Lembre-se que se você tem um doente e faz uma lesão, você tem outro doente agora. E agora você tem um doente com uma lesão. Sempre é uma lesão. É um cérebro doente que você vai fazer uma lesão. Então você tem que pensar bem no que você está fazendo, tá? Então, isso aí é outra coisa também que a gente vai falar. E tem uma pressão financeira atrás disso daí. 150 pau cada lado da cabeça, tá? 150 mil reais para fazer cada lado. Bem Tenho caro, vontade né? de trabalhar Cirurgia agora. ablativa, que você, com 40 contos você faz uma cirurgia ablativa. Então, eu acho que não vamos abrir sua cabeça. Vai lesar do mesmo jeito. Como é que não vai abrir? E daí? Né? Então, eu acho que tem que pensar muito bem pensado, com um quadro bem tremulante, bem unilateral, não responsivo às medicações, né? Aí você pode discutir isso. Até agora tá tendo mais evidência pro tremor essencial. Então, para um quadro, isso mesmo, quadro tremulante. Tanto para tremor essencial quanto para o Parkinson, mas um quadro mais tremulante. Aí parece uma evidência mais interessante, né? Mas pensar no custo, né? Não é que você vai abrir a cabeça e vai matar o doente. Você abre a cabeça e não mata o doente, né? Isso já faz muitos anos que a gente faz isso, né? Então, também pensar. Quando você gera uma demanda para o seu paciente, tem que pensar no risco e no benefício do que você está fazendo, né? E o duro é você se, é, é, vigiar se o teu interesse é econômico ou é para o bem do paciente. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro faz parte, tá? Ganhar dinheiro é bom, não é feio, é bonito, não é feio ganhar dinheiro. Mas o que você está fazendo? É benefício do paciente? Não é benefício? Você não está fazendo ele correr risco só porque você vai ganhar mais dinheiro? Isso é bem difícil de visualizar, tá? E um cirurgião vai pensar em cirurgia, é óbvio.
Se você perguntar para um cirurgião como é que faz qualquer coisa, ele vai pensar com bisturi na mão. Porque ele sabe operar, ele quer operar. Ele tá certo, não tem nada de errado, tá? Só vigiar, falar, não, isso é a melhor opção para o meu paciente, ou é só a melhor opção econômica para a equipe? Então, às vezes tem que pensar isso. Não é fácil isso, hein? Isso é difícil. E não é maldade, é pensar o que você está fazendo, né? Tá, isso aí nós vamos ter que, DBS vamos ter que falar, ultrassom vamos ter que falar, isso todos vão ter que falar. E a última que ele traz é a questão das terapias de infusão, que, enfim, vão ser usadas medicações dopaminérgicas que elas vão ser infundidas no corpo e a gente vai ter a conveniência que isso aumenta a adesão terapêutica, passa por certas questões de absorção intestinal, que é o que a gente sabe hoje, a terapia dopaminética é o que a gente tem de melhor, né, o levodopa. Só que a gente tem muita dificuldade de conseguir administrar ela de forma efetiva, chegar no alvo, né? Sim. Então, a gente tentando contornar isso de alguma forma, é o que as terapias de infusão fazem, né? Então, eu posso ter infusão contínua, com a morfina subcutânea, que já foi aprovada pela FDA, nos Estados Unidos eles fazem. Eu tenho aquelas terapias com bomba, que vão direto lá no duodeno, no duodeno? Enfim, no Duodeno. intestino, jogam lá. São tentativas de tentar melhorar a absorção dessas medicações e aumentar a adesão do paciente. Que a gente E sabe. agora nós temos assim, nunca deu certo isso direito, tá? Fazer uns buracos aí, não dava certo, e aqui jogava levodopa no duodeno, né? Fazia uma jejunostomia, uma merda. Agora tem a fosfolevodopa, que é uma esperança muito grande, porque é uma bomba subcutânea de levodopa, do mesmo jeito que você faz com a insulina. Então isso parece bem interessante, porque dopamina é um hormônio de secreção tônica e constante. Então, quanto mais você conseguir que a dopamina seja tônica, seria melhor. Então, parece uma opção bem interessante, tá? Mas ainda tá engatinhando aí a fosfolevodopa, Sim. tá? E é basicamente isso que o Contínuo traz em relação à doença de Parkinson. Obviamente, tem muitas outras coisas que a gente não mencionou aqui nessas duas aulas, mas ele não entra muito em detalhes. Mas é um geralzão. É um geralzão. Tá É ótimo. isso, valeu por me. Tá bem, tipo, suportar o pós-plantão, nós vamos liberar, isso não segue, tá? Grato. Então, Stop fecha aí. recording. É.